Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer conosco, que as suas vibrações possam estar sustentando as nossas almas em todos os instantes da nossa vida. A nossa conversa de hoje vai ser um tema muito importante, como todos do Evangelho. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou perguntar, nós vamos falar sobre um dos grandes desafios da alma humana. Qual que nós estamos enfrentando? Qual seria esse grande desafio da alma humana? Muitos podem estar pensando que, são as questões de saúde que nós estamos vivenciando, ou as questões financeiras, que é uma luta também. Não são essas. Essas são também lutas fortes, mas não são essas que nós estamos nos referindo na noite de hoje. Para facilitar a nossa reflexão, eu vou fazer uma pergunta diferente, então. Quem nunca passou por uma situação onde alguém te feriu, te magoou, te decepcionou, te aborreceu, te ofendeu? Quem nunca passou por isso? Aí é que está, Nós já passamos todos por isso, Todos nós. Então eu vou perguntar para vocês, uma pergunta diferente agora. E o que você fez com isso? Quando a pessoa te magoou, qual foi a sua reação? Você ficou chateado, guardou mágoa daquela pessoa, ou às vezes condenou, mas fulano não poderia ter feito isso comigo. Você condenou essa pessoa? Guardou mágoa em seu coração? Ou não? Ou você conseguiu perdoar essa pessoa? E aí? Se você conseguiu perdoar e tirou do coração a mágoa, então você está em sintonia com o Evangelho de Jesus. Você está em sintonia com as lições que o Cristo nos ensinou. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho, que diz, bem-aventurados os que são misericordiosos. É um capítulo rico, porque vem colocar o dedo em cima dessa ferida que nós temos, que é a gente saber lidar com este sentimento que nos incomoda, que nos magoou, que nos feriu por dentro. E às vezes a gente fica perdido sem saber o que fazer. Então, nesse capítulo, o que Jesus nos recomenda? Tem um itemzinho lá do capítulo que diz que é uma dificuldade nossa. A gente tem lá o item, é o item 9, o argueiro e a trave no olho. O que significa isso? Lá na passagem do Evangelho. A gente tem muita facilidade de enxergar as coisinhas erradas que as pessoas fazem, os defeitos que elas possuem, as dificuldades, as limitações, as coisas que elas fazem em relação a nós. A gente enxerga com uma precisão imensa, mas não enxerga uma trave que tem nos nossos olhos, que fica tampando aquilo que somos, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Nós somos
muito flexíveis conosco. Temos paciência com os nossos defeitos, tem sempre uma desculpinha para justificar as atitudes que nós tomamos, mesmo que elas sejam erradas. A gente tem sempre uma misericórdia com a gente mesmo. Agora, com o nosso próximo, não. A pessoa pisou na bola, a gente está em cima, apontando os erros, os defeitos. E Jesus é conhecedor da alma humana. E ele então deixou esse alerta, já quando esteve por aqui. A gente tem esse defeito de enxergar o erro do outro e não ver o erro imenso que nós temos na alma. Enxergamos o cisco no olho do outro, que é uma coisa pequenininha, e não enxergamos uma trave que trazemos nos nossos, com relação aos nossos defeitos. E aí, nesse capítulo, nesse item do capítulo, a gente pode refletir que Jesus quis nos deixar uma grande lição. Que não devemos fazer isso. Que a misericórdia, ela tem que ser aplicada com os defeitos dos outros. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz que nós enxergamos de fato nos outros aquilo que nós possuímos na nossa alma. Funciona como um espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê todos os detalhes que nós possuímos. Então, às vezes, quando a gente olha para o nosso irmão, esse próximo, que pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, enfim, em todos os lugares que a gente for, a gente passa e enxerga o defeito com muita precisão, é por quê? Porque, de fato, nós também temos aquele defeito na nossa alma. Então, essa abertura desse pensamento, nos faz pensar de maneira diversa. Porque se eu estou enxergando aquilo no meu irmão, pera lá, eu também tenho isso na minha alma e eu preciso corrigir. Então, foi o que aconteceu. Jesus, muito sabiamente, soube conduzir uma passagem que tem nesse capítulo daquela mulher que foi conduzida à praça pública para ser lapidada até a morte, porque ela foi pega em adultério. Que a lei de Moisés, severa, dura, dizia que a pecadora deveria ser apedrejada até a morte se foi pega em adultério. Então, ela foi levada, estavam todos já com as mãos cheias de pedra para começar a atacar naquela senhora. Aí Jesus, na sua sabedoria, estava lá só escrevendo na areia, observando, a atitude de todos. Aí os fariseus vieram e perguntaram para ele: e aí, qual é a sua opinião? Nós devemos realmente apedrejar essa adúltera, como manda a lei de Moisés? O que eles queriam? Colocar Jesus numa saia justa, no momento em que ele tinha que se posicionar diante da lei de Moisés, que era o que regia. Só que o Cristo trouxe a lei do amor. E na sua sabedoria, o que ele fez? Ele fez uma pergunta e lançou para todo mundo: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Foram saindo, começando pelos mais velhos, foram saindo todos, não ficou ninguém a não ser Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou: então, cadê os que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Então ele disse: também eu não te condenarei. Mas ele deixou um alerta: vá e não peques mais.
nos deixando essa lição maravilhosa da misericórdia com os erros dos outros, porque nós não podemos condenar nas pessoas aquilo que nós ainda possuímos de erro em nossas almas. Como é que nós vamos condenar nas pessoas uma coisa que a gente faz também? Porque nós também temos os erros, né? Então, qual seria a solução desse problema? Qual o remédio para isso? O remédio é simples, chama-se perdão. Esse é o remédio, né? E lá no Evangelho tem a frase: esquecei o mal que vos tenham feito e pensai somente no bem que podeis retribuir. Então, essa é a lição que Jesus quis deixar aos nossos corações, né? Para que nós perdoemos as pessoas que nos magoam, que nos ofendem, né? Por quê? Porque também nós necessitamos de perdão. A todo instante estamos infringindo as leis de Deus, né? E nós seremos perdoados conforme a gente perdoar os outros. Então, essa é a receita, essa é a fórmula. É fácil? Não é. Mas é a solução? Sim, é a solução. O perdão é a libertação de nossas almas, né? Então, quando nós conseguirmos, de fato, arrancar do nosso coração essa mágoa, nós seremos livres, estaremos libertos, né? Então, o que acontece quando a gente guarda lixo? Numa vasilha, aquele lixo guardado vai apodrecer, vai causar doença, mau cheiro, né? Assim também na nossa alma, se nós guardamos o lixo da inferioridade, da mágoa, da tristeza e da dor, diante de alguma coisa que alguém fez conosco, e a gente guardar isso, nós estaremos adoecendo o nosso mundo interior, adoecendo o nosso coração. E não é isso que nós queremos para nós, não é isso que Jesus quer. Então, Ele quer a nossa felicidade, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então, por isso, Jesus nos ensinou a lição do perdão. É um desafio para nós. Diariamente, nós somos testados nesse aspecto. E nós teremos sempre essa oportunidade de fazer esse exercício do perdão. Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje, que a gente possa pensar, né? E nós vamos finalizar com uma frase que tem no capítulo 10 do Evangelho, que diz o seguinte: feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Então, essa é a lição, é o desejo de todos nós, para que não tenhamos nada contra ninguém, porque dessa forma estaremos livres, libertos, para construirmos a nossa caminhada evolutiva em direção a Deus, o nosso Pai. Que as vibrações do Mestre e Senhor estejam sempre conosco, nos fortalecendo, nos iluminando as nossas ações. Que assim seja.